Rita, vamos falar de uma coisa agora, do seu trabalho que envolve morte. Como artista plástico. Como artista plástico envolve morte. A gente começou na dramaticidade de perder o irmão, o Paulo, com 45 anos, é isso? Isso. E ele saiu para lecionar, como ele fazia todas as noites, e não voltou para casa. Depois ele foi achado, boiando no rio, enfim, eu vou contar rapidinho, esfaqueado, uma coisa horrorosa. Sabe, a partir disso, a artista plástica Rita encontrou forças, não sei de onde veio, para fazer essa arte que ela faz, que chama Cicatrizes, é isso? Esse é o Esfaqueado. O Esfaqueado. Uma série toda. Ó, aqui, ó. Mostra aqui, é uma para mostrar exposição aqui. Que eu fiz na Galeria do Itaú e que para mim foi muito, muito importante. Foi uma arte significativa na minha vida. Olha, o meu pai me liga e diz que, enfim, o corpo do meu irmão tinha sido encontrado e que ele tinha sido esfaqueado. Eu tive uma depressão profunda nessa fase e até que um dia eu saí da cama, assim, num súbito, assim, e fui pro meu ateliê e olhei para um canto do ateliê, tinha uma série de telas pequenininhas, assim, 10, assim, brancas lá, limpas. E eu peguei um estilete e comecei a esfaquear aquelas telas, sem entender nada, não estava assim, falando, vou para o ateliê esfaquear telas, não, me deu essa vontade, eu comecei a rasgar e pá, e furei, foram 10 telas. E quando eu terminei essas 10 telas, parece que eu estava um pouco mais aliviada. E quando eu olhei para os rasgos, para o que tinha acontecido com a tela, eu percebi que eu também podia curar de uma certa forma. Isso não era claro na hora, isso é claro hoje, com o tempo que foi passando, inclusive com o que o trabalho me ajudou a curar. Sim. Então, à medida que eu tive uma vontade de costurar aquilo, e à medida que eu fui costurando, eu fui, assim, costurando, e quando eu percebi, eu tinha feito pontos idênticos aos pontos de sutura. Certo. Então, de uma certa forma, eu estava cicatrizando toda aquela dor. Então, eu percebi, mais do que nunca, então, o quanto que a arte, ela tem essa função também, dentro que é de sanar coisas, assim. Então, um artista, ele é um cara que ele tem coisas internas para dizer, e que muitas vezes ele não tem palavras. E aí, nessa hora, ele pode se expressar dessa forma. Eu entendi que eu podia me expressar dessa forma, e com isso eu realmente voltei para a vida. E os cobertorzinhos? Os cobertorzinhos foram Cobertorzinhos ou memory. Ó, a Rita diz o seguinte: minha alma ainda está em processo de cicatrização, mas hoje sinto-me mais inteira e mais próxima de mim mesma. Como é que é isso? Conta, aqui, vamos lá. Essas duas fotinhas. Deixa eu ver aqui, as fotinhos aqui. Dá para pegar as fotinhas? Quem pega? O Cris? Olha lá, Cris, as fotinhos. Uma, cadê a outra? A outra tá aqui, ó. Aqui também. Essa é a outra, ó. E aí vamos falar também da exposição dela. Cobertorzinhos. No Mundo Mix. No Mundo Mix. E essa série dos cobertores, eu fazia análise na época com uma pessoa que, enfim, um dia, e vizinho do consultório dessa psicanalista que eu fazia análise, existia uma loja que vendia o Center Fabril ali, que vende toalha, tecido, não sei o que. Enquanto não era a hora da minha sessão, eu entrei de súbito dentro dessa loja e comprei assim 6 cobertores desses de bebê, sem entender o que é que se passava, azul, marrom, cor-de-rosa, e comprei aquilo. O pessoal visitando. E levei pro ateliê e larguei lá parado também. Aí, um tempo, minha mãe tinha morrido nessa época, mas assim, nem eu tinha dado conta nem do que estava acontecendo comigo. Sim. Aí um dia, a minha mãe costurava, e um dia meu pai me mandou despachado, assim, a máquina de costura da mamãe, que era o que eu tinha, que ele tinha para me dar. E quando chegou essa máquina de costura em casa, que eu comecei a abrir gavetas, eu fui descobrindo que tinha mil coisas relacionadas a mim. Por exemplo, tinha dente meu de quando eu tinha 7 anos, tinha pedaços de coisinha, bilhetes. Então, de súbito, eu fui fazendo saquinhos plástico transparente, colocando dentro dos saquinhos essas coisas, e de repente eu costurei essas coisas também com ponto de sutura nesse cobertor. E aqui em cima eu escrevi memory, bordando como uma letra de como se eu tivesse 7 anos, mais ou menos. E para mim foi, sem dúvida, também a minha própria recuperação emocional desses lutos, dessa perda.
E veio seguido, né? Porque a mãe morreu em 93 e o meu irmão em 94. Foi sucessivas perdas. E quando eu estava com esse braço quebrado, que eu falei que fui me recuperando, eu fiz esses trabalhos também nessa fase. E quando eu terminei de fazer, o Itaú tinha me convidado para fazer uma exposição na galeria deles e que eu acabei fazendo. E que essa exposição cresceu tanto que ela foi... Também o Beto Lago me convidou para fazer essa exposição no Mundo Mix, que é um local muito alternativo, que era um barracão ali na Barra Funda, e que em um fim de semana passou 120 mil pessoas por essa exposição. E eu ficava lá sem falar que eu era artista, perguntando para as pessoas o que eles estavam sentindo. E eles diziam que estavam com muita... Eles falavam assim, tem a ver com a memória, tem a ver com mãe, tem a ver com emoção. E então não precisa então eu percebi que não precisa texto, que o cara se emociona de ver o trabalho. E é isso que me interessa.